queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa. Existem vários vídeos aqui no canal e você já deve ter visto algum, não é mesmo? Se você já viu, se você gostou, pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho e aí você sempre vai saber quando tem algum vídeo novo. E pode curtir o vídeo também, eu vou ficar bem feliz. Vamos à nossa conversa de hoje? Hoje nós vamos tratar de algo bem interessante, bem simples. Por falar em simples, você já sabe que as informações aqui, elas são sempre muito básicas, muito elementares, para você iniciar os seus estudos, não é isso? Hoje nós vamos falar de linguagem. Afinal de contas, o que é linguagem? Linguagem é qualquer meio que você utiliza para estabelecer comunicação, para você se comunicar com alguém. E hoje nós vamos pensar em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Certo? Quando nós falamos em linguagem, muita gente pensa em língua. Língua e linguagem, será que são a mesma coisa? Existe diferença? Vamos pensar. Linguagem é um termo muito mais amplo, porque para você se comunicar, você não precisa exclusivamente de palavras. É claro que as palavras, elas auxiliam muito no processo comunicativo, mas você pode se comunicar por meio de sons, você pode se comunicar por meio de gestos, você pode se comunicar por meio de imagens. Então, a linguagem é um termo mais amplo. Uma das formas de se comunicar é utilizar a língua, certo? Vamos então dar uma olhadinha? Para falar em linguagem, nós vamos lembrar que existem textos verbais, textos não verbais e textos híbridos, também chamados de textos mistos. Vamos dar uma olhadinha então? Quando nós estamos falando de linguagem verbal, de texto verbal, é imprescindível que existam palavras. Então aqui, ó, é isso que você vai guardar aí na sua cabecinha. Para textos verbais, palavras. Pode ser a palavra escrita e pode ser a palavra falada. Pode ser a palavra cantada, mas é preciso que exista palavra para o texto ser verbal. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, No Meio do Caminho, de Drummond, Vou-me Embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. São dois poemas que você já viu aí em outras aulas, mas não precisa ser poema, né, gente? Pode ser uma quantidade variada de texto, mas tem que ter palavra. Aí vai ser um texto verbal. Texto não verbal. Texto não verbal não tem palavra. Mas se não tem palavra, pode ter o quê? Pode ter imagem, pode ter símbolo, pode ter cores, só não pode ter palavra. Olha como que isso faz parte da nossa vida. Todo mundo sabe ler esse texto aqui, ó. É um texto sem palavra. Mas o que está escrito aqui? Na nossa cabeça a gente consegue ler esse texto. Está escrito para nós, mas não com palavra, com imagem. É proibido fumar. Todo mundo que olha o texto apresentado consegue entender a mensagem. É proibido fumar. Alguma palavra foi utilizada ali? Nenhuma. Eu tenho, então, um texto não verbal. Olha um outro exemplo. Coloquei aqui a tela
muito famosa Noite Estrelada de Van Gogh, né? Olha só, uma tela, não tem palavra nenhuma. É um texto? Claro que é um texto, mas é um texto não verbal. Então, um texto não verbal não utiliza palavra. E o texto misto, o texto híbrido, afinal de contas, ele vai utilizar palavra ou ele vai utilizar imagem? Se ele é misto, se ele é híbrido, é porque ele mistura as duas condições anteriores. Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar uma combinação. Uma combinação de dois ingredientes. Que ingredientes serão esses? Palavras e imagens. Por isso que ele é misto, por isso que ele é híbrido, porque ele tem esses dois elementos. Quando nós olhamos uma charge, uma história em quadrinho, uma tirinha, é muito comum que o texto seja misto. Não é uma obrigatoriedade, mas é comum. Por quê? Porque nós encontramos elementos imagéticos, né? Existe o desenho, a imagem, e nós encontramos palavras. Vamos dar uma olhadinha aqui na história em quadrinho que se apresenta. Nós percebemos 4 personagens. Percebemos que são 3 crianças e um adulto, pelo tamanho, né? Olha só que forma interessante. O adulto, ele não aparece inteiro, justamente para dar a ideia de que ele é muito maior. E as 3 crianças? Sabemos que está escrito ali: olha o Lucas, que atrasado, o dia da mulher já passou. Então aqui a gente já percebeu que parece ser uma situação até de escola, né? Podem ser as crianças dando presente para uma professora. O dia da mulher já passou. Aí no quadrinho de baixo, para mostrar nosso carinho, não tem dia. Atrasado é quem não sabe disso. Delícia, né? Muito interessante. E aí, olha só como nós percebemos os dois elementos, o elemento verbal e o elemento não verbal, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por isso que esse texto é um texto misto, é um texto híbrido. Aqui temos outro exemplo e você vai perceber uma infinidade de exemplos no seu cotidiano. Mas agora chegou a hora de pensar. Existe algum objetivo em escolher o texto verbal, ou o texto não verbal, ou o texto híbrido? Quando quem emite a mensagem opta por um texto verbal ou não verbal, ele tem alguma intenção? Claro que tem, gente. E aí nós precisamos pensar um pouquinho na intencionalidade discursiva. Imagine que eu tenho um cachorro muito bravo, muito perigoso, muito nervoso, e eu coloque no meu portão este aviso: cuidado, cão bravo. A minha intenção é ótima. Eu quero avisar as pessoas que por ali passarem, né, que elas precisam ter cuidado, porque aqui tem um cachorro muito bravo. Mas eu também poderia colocar este aviso assim: cuidado, cão bravo. Estou informando a mesma coisa. Será que o público-alvo que vai ler as duas mensagens é o mesmo? Será que alguma mensagem atinge um público maior? Olha que interessante. Como é importante a gente pensar, né, na linguagem verbal, não verbal e mista. Diante desta informação, gente, uma pessoa estrangeira que não falasse o idioma poderia não compreender o que está escrito aqui. Uma criança que não soubesse ler poderia não compreender o que está escrito aqui.
alguém que não dominasse a língua escrita, né, que ainda não tivesse passado pelo processo de aprendizagem da escrita e da leitura, poderia não compreender esta mensagem. Em contrapartida, diante desta mensagem, mesmo que a pessoa fosse estrangeira, mesmo que fosse uma criança, mesmo que fosse alguém que não dominasse as letras, a cor vermelha já dá uma ideia de alerta. O cachorro que aparece aqui não tem uma cara muito amigável, gente. Então, a ideia de perigo de cachorro bravo, ela está presente mesmo que a pessoa não consiga ler as palavras escritas. Então, muitas vezes, o texto misto, o texto híbrido, ele atinge um público maior do que um texto verbal, que utiliza apenas palavras. Você já tinha pensado nisso? Muito interessante, né? Outra coisa muito interessante é quando a gente fala de texto não verbal. Olha aqui, todo mundo que olha sabe que isso é uma placa de trânsito. E as placas de trânsito são uma linguagem, gente, frequente em muitos países. Acho que a gente poderia até falar numa linguagem universal. Isso aqui significa que não pode seguir naquela rua em qualquer lugar do mundo, né? Que importante, nenhuma palavra escrita, mas as placas de trânsito são compreendidas por um público diferenciado em vários lugares do mundo. Olha como o texto não verbal pode ser muito eficiente quando se deseja uma informação imediata, uma decodificação imediata. E aí, gostou das dicas de hoje? Então vamos recapitular rapidinho. Falamos sobre linguagem. Dentro de linguagem, falamos sobre texto verbal, que é aquele constituído de palavras, texto não verbal, que é aquele constituído por imagens, e texto híbrido ou misto, que é aquele constituído por imagens e palavras, certo? Um beijo e até a próxima dica!